Agora, quem já passou por um câncer de mama sabe como é difícil ter que lidar com algumas mudanças na aparência provocada pela doença, mas é possível reverter isso. Ao vivo, eu recebo o cirurgião plástico Dr. Ricardo Araújo para explicar alguns procedimentos e a gente já começa com algumas informações que atendem aí uma demanda de maioria mesmo. Já é possível fazer alguns procedimentos de reconstrução de mama pelo SUS. O doutor Ricardo Araújo está aqui ao vivo para trazer essas informações para a gente. Bom dia, doutor Ricardo Araújo. Bom dia, obrigada pela presença aqui. Bom dia, telespectadores. A gente que agradece. Essa é uma informação muito interessante. As mulheres já podem requisitar a reconstrução de mama. As mulheres que passaram pelo tratamento, pela cirurgia, até mesmo a retirada da mama, já é possível fazer uma reconstrução da mama? Explica isso para a gente. É o seguinte, a reconstrução sempre foi possível, só que antigamente não era uma recomendação, não era liberado nem pelo SUS e nem pelos planos de saúde uma reconstrução imediata. Hoje já há alguns anos já ficou isso formulado em lei, então hoje a paciente tem à sua disposição a reconstrução imediata, ou seja, ela faz a retirada da mama e simultaneamente fazemos a reconstrução. Isso deu um ganho psicológico no tratamento da paciente muito grande. Algumas pacientes, elas entravam em depressão, além de ter todo o processo traumático que é a doença, mas a falta da mama gerava ainda um transtorno ainda maior, mesmo naquelas pacientes que estavam curadas. Então, a reconstrução imediata veio a dar um alento a isso. E essa é uma boa notícia, então. As mulheres que passam pelo tratamento já podem requisitar essa reconstrução da mama pelo SUS automaticamente após Exato. o processo. Não só pelo SUS, como os planos de saúde são obrigados a liberar a reconstrução imediata. Então, isso é uma prática que vem crescendo. Hoje, a maior parte de nossas reconstruções são feitas imediato. Então, o paciente retira a mama e nós reconstruímos de forma simultânea, no mesmo ato cirúrgico. Lembrando que é uma doença que é epidêmica mesmo, é o principal câncer que atinge a mulher. São 1.038.000 novos casos por ano. Não é uma doença exclusiva da mulher, a gente às vezes refere o câncer de mama exclusivo à mulher, mas ocorre em um homem a cada 100 mulheres, então corre o risco do homem também ter. E apesar de ser um outubro rosa, a preocupação com esse tipo de câncer tem que ficar o ano todo, porque é o principal câncer da mulher. Por isso que é tão importante esse alerta. O mês de outubro surge como o principal mês de fortalecimento para a campanha, de fortalecimento do diálogo, para a gente levar informação sobre a importância do diagnóstico precoce, sobre a importância até da prevenção, principalmente no caso, assim, prevenir bebida alcoólica, buscar uma alimentação saudável, a prática da atividade física. Com certeza. Existem alguns fatores de risco, que são menopausa tardia, uso de reposição hormonal, obesidade, colesterol alto, a falta de atividade física, a ingesta de bebidas alcoólicas. Então, se você já tem uma predisposição genética, tem um câncer na família, então são práticas que devem ser evitadas para não ter um risco aumentado. Em relação aos procedimentos, quais são esses procedimentos? Eles se dividem em cada caso? Como é que é feita essa reconstrução? A reconstrução ela tem diversas formas. Você pode se utilizar de prótese de silicone, você pode se utilizar de expansores de pele. Às vezes a paciente ela retira a mama e não fica com a pele em grande quantidade para ser reconstruída, então você pode colocar um expansor e ir colocando o líquido e expandido com o passar dos dias e meses até estar numa distensão da pele suficiente para colocar uma prótese. Ou então você fazer retalhos, que podem ser retalhos retirada. O que é um retalho? É quando você retira um tecido da paciente de determinadas regiões e coloca em outro lugar. No caso da reconstrução de mama, nós utilizamos principalmente retalhos da região do dorso, das costas e da região abdominal. Então, aquelas pacientes que têm um excesso de gordura na região abdominal, nós tiramos o retalho e reconstruindo a mama através da gordura que tem no abdômen. Já em relação à região dorsal, nós utilizamos a associação, tanto da prótese como da pele da região do dorso. E esses procedimentos todos que o senhor acabou de citar, eles são oferecidos pelo SUS? São todos. São todos, inclusive as próteses de silicone são
tanto oferecidas pelos planos de saúde, obrigadas pelos planos, como pelo SUS também são dadas as próteses às pacientes. Então, as pacientes podem exigir isso e, se o procedimento for negado, é possível até um procedimento judicial? Dificilmente serão negados, porque é uma coisa que é lei. Então, se é lei, tem que ser cumprida. Em relação a pós-cirúrgico, pós-procedimento, recuperação, como é que é isso após a reconstrução da mama? Mesmo após a reconstrução da mama, a gente tem que deixar claro para a paciente que ela não fez uma cirurgia estética. Ela não fez uma cirurgia que vai deixar ela mais bonita. É uma reconstrução que a gente tenta deixar o máximo parecido possível com o que a paciente tinha. Então, algumas pacientes, elas ainda têm que ter um trabalho psicológico, a gente tem que ter muito cuidado, muito carinho com essa paciente, porque é uma paciente fragilizada e a gente tem que ter toda uma habilidade no lidar com ela. É uma paciente realmente diferenciada nesse sentido, porque ela quer aquele resultado, ela fez uma cirurgia plástica, então ela tem inicialmente um pensamento de que eu quero um resultado estético, um resultado de plástica, eu quero ficar melhor. Nem sempre isso é conseguido, mas a gente sempre preza por deixar o mais próximo do natural. Então, essa é a nossa dificuldade no pós-operatório e a gente trabalha muito isso com a paciente, de conversar, de explicar que o primordial no tratamento é o tratamento, é ficar livre da doença, é se curar. E lembrar que a vida segue, é uma doença que deve ser prevenida, deve ser tratada, e a gente conhece diversos casos que a paciente continua com a vida normal, limitando, claro, com a prevenção, está fazendo sempre aquela prevenção anual e não deixando a doença retornar. Para vocês, profissionais, tem um sentido diferente atender essas mulheres que passaram pelo câncer, né? Como é que é essa experiência de vida? Porque vocês também devem aprender com elas, né? Com toda certeza. E são pacientes assim que elas têm uma gratidão pelo médico enorme. Quando a paciente já entra no seu consultório, que entra sorrindo, já melhora seu humor. Então você recebe aquela paciente de braços abertos realmente, porque é uma paciente que é uma guerreira, é uma paciente que, além dela ter aquela força de vontade acima da média, é uma paciente muito agradecida, entendeu? Saber que você conseguiu ajudar aquela paciente nos enobrece demais. É uma sensação maravilhosa, imagino. A demanda de mulheres, como é que tem sido? Você percebe nos últimos 5 anos que tem crescido a procura? Cresce muito a procura, principalmente para a reconstrução imediata. Algumas pacientes elas não querem a reconstrução imediata, ainda estão muito fragilizadas, preferem só tratar o câncer primeiro para depois buscar a reconstrução. Mas outras, elas já no ato, e é o que tem crescido muito, é que no próprio ato cirúrgico a gente já faz a reconstrução. Então todos os meses a gente tem recebido no consultório pacientes que vêm atrás da reconstrução imediata. E a gente faz de tudo para que isso seja feito da melhor forma, da forma mais tranquila e mais agradável possível. A gente agradece a sua participação aqui no Sergipe no Ar. Parabenizamos pelo trabalho que faz, por essas informações que trouxe para as mulheres em relação ao direito que todas têm de serem atendidas pelo SUS e também pelos planos de saúde e ter o acesso à reconstrução da mama. Isso é direito. Então, essa informação foi muito rica, que com certeza atingiu a um número interessante de mulheres. Desejo um ótimo dia, sucesso na profissão, reconstruindo mamas, reconstruindo a alegria de viver, reconstruindo a autoestima. Eu que agradeço a participação e sempre é bom orientar a população, a população saber os direitos que tem e a gente sempre agregar isso, que em prol de uma sociedade melhor. Com certeza. Bom dia.